Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com a Cristiana Paiva de Oliveira, minha amiga e colega. Nós vamos falar sobre Desnudando a Prostituição, um diálogo psicanalítico. A Cristiana é psicóloga, psicanalista, doutoranda pela USP e docente do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica pela Univap. Então, quero dar as boas-vindas a ela. Estou muito contente com a presença dela aqui no canal. Obrigado por ter aceitado o convite, Cris. E vamos trocando figurinhas. Esse é um tema bastante delicado, né, e de grande importância. A palavra está com você. Vamos nessa. Tá bom, Dan, obrigada. Bom, obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui participando do canal e achei muito legal ter a oportunidade de falar desse tema que é tão pouco falado. E a Uhum, gente estava conversando antes, né? Acho que falar sobre prostituição, a gente acaba tocando em muitos não ditos, muitos tabus, que nem você falou, é um tema delicado e me chama muito a atenção que tem sido difícil encontrar uma bibliografia para começar a pesquisa do doutorado, né? Para dar continuidade a ela. Já estou na entrada do segundo ano e em psicanálise mesmo eu encontrei pouca literatura e acabei encontrando assim mais literatura em enfermagem, sociologia, um pouco de filosofia. E aí em psicanálise, como acaba sendo reduzido o número, acaba dando margem, né? Por um lado, para eu criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, mas por outro, fica ali restrito, né? No que dá para pesquisar. E aí, acho que nada melhor para a gente acessar um tema é a gente recorrer a quem trabalha com o tema, né? Quem está vivendo ali com o tema. E aí, assim, me chamou muito a atenção a reação das pessoas, né? Quando eu falei que estava querendo pesquisar prostituição, eu perguntei se alguém conhecia alguma trabalhadora sexual para indicar para as entrevistas, né? E as pessoas reagiam das mais variadas formas. Algumas davam risada do tema, outras ficavam ofendidas. Um colega meu falou: Nossa, que tema pesado, por que você não vai estudar Cracolândia? Então, assim, vai tendo uma série de reações, e eu acho que isso vai contando um pouco sobre esse não dito que fala, que ronda a prostituição, né? E eu acho que todo tabu acaba mexendo muito com a, com a nossa forma de vida, com a nossa forma de pensar, de interagir com as coisas. E eu acho muito interessante a gente pensar, inclusive, no nome prostituição, né? Que foi, inclusive, uma das questões que me ocorreu. Bom, vou chamar de prostituta, garota de programa, trabalhadora sexual. Elas próprias, entre si, têm até uma discordância entre como se chamarem, né? E eu acho que o tabu ele traz essa carga do nome, né? Para acho que não acessar diretamente o fato, esses vários nomes vão sendo aí desdobrados para a gente, de certo modo, se proteger ou se afastar um pouco da coisa, ao mesmo tempo que esse excesso de linguagem, esse excesso de palavras sobre a coisa também faz com que a gente fique muito próximo. Então a gente observa isso muito com, por exemplo, partes do corpo, né, que são tabu. Quantos nomes você conhece para pênis, vagina, menstruação? E aí a gente vai tendo uma lista aí extensa, né, de, enfim, tabus que falam, mas ao mesmo tempo não falam muito sobre a coisa. E eu pensei, né, nesse tema, né, nesse nome que a gente conversou sobre desnudando a prostituição, porque quando a gente começa a estudar prostituição, a gente vai adentrando várias camadas, né? São camadas ligadas ao capitalismo, são camadas ligadas à política, são camadas ligadas à sociologia, são camadas ligadas a questões de gênero, principalmente por ser uma profissão que majoritariamente são mulheres. Então, tudo isso tem aparecido assim em grande peso com relação à pesquisa, né? E não à toa as pessoas falam, é a profissão mais antiga do mundo, mas ao mesmo tempo, bom, como é que é a profissão mais antiga, mas não tem direitos, né? No Brasil, a prostituição ela não é crime, mas não tem direitos trabalhistas que garantam ali uma qualidade de trabalho, que protejam as trabalhadoras.
Então, assim, a invisibilidade das trabalhadoras acaba sendo uma forma desses direitos não serem garantidos nem muito acessados. Então, acho que isso também acaba atravessando muito a questão toda, né? Eu tenho retomado muito os textos do Freud para ver o que que ele tem falado sobre feminilidade, sobre o corpo da mulher, sobre a questão da sexualidade. E naquele texto dele, Moral Sexual Civilizada e Doença dos Nervos, né, moderna, enfim, ele vai falando que a mulher que se interessa por falar de sexo, a mulher que vive sua sexualidade, no geral, ela é vista como pouco feminina ou mesmo com indício de ser pecaminosa. Então, isso também vai rondando esse imaginário sobre a prostituição, né? Quem que são essas mulheres que topam trabalhar com sexo? Como que elas chegaram nessa profissão? O que que elas encontram ali? Então, são coisas que eu tenho investigado, inclusive, nas entrevistas com elas. E tem um outro fator bem importante com relação à prostituição, né? É que ele é um grande sustentador dos casamentos. Sem a prostituição, eu diria que os casamentos não existiriam, até mesmo porque as moças que eu entrevistei, né, elas contam que a grande maioria dos homens que vão lá são casados, têm problemas conjugais, vão pedir dicas de posições, de como se relacionar um pouco melhor com a esposa. E é interessante que eles consumindo, né, ali a prostituição, eles não veem a questão como uma traição, né? Eles veem como algo ali que tem a ver com sustentar uma virilidade, provar uma masculinidade, exercer essa função sexual que é esperada do homem. E nisso a gente volta para as questões de gênero, né? A Butler, ela fala que a gente vive uma heterossexualização do desejo, em que a mulher ela tem que estar ali bela, recatada do lar, passiva, submissa, não pode ali ter muitos interesses sexuais, mas tem que estar pronta para o marido, ao passo que o homem ali está sempre numa posição de dominância, né, de se provar enquanto homem. Então, isso vai aparecendo muito no contato com as moças que eu entrevistei. E tem uma outra coisa também que aparece bastante, que as próprias entrevistadas mencionam, que é a questão do prazer e do orgasmo feminino, né? O quanto que, puxando então de novo a questão do tabu, o quanto que a gente vê que tem um tabu com relação ao prazer da mulher, né? Se a gente for pensar no texto do Freud, que a mulher não pode nem pensar, nem falar sobre sexo, porque ela é pouco feminina, que dirá ela ter um prazer, chegar no orgasmo e requisitar isso ou demonstrar isso de alguma forma, né? Então, eu tenho notado que, nesse sentido, a gente observa uma divisão da mulher, né? Porque o Freud, lá nos textos dele sobre Édipo, sobre sexualidade feminina, ele vai falando muito dessa mulher que é castrada. Mas o que eu tenho observado é que o sexo na mulher é castrado, né? Porque ela não tem essa liberdade de tocar o próprio corpo, de falar sobre o próprio corpo. Então, o quanto que não vai tendo uma divisão entre a virgem e a puta. Então, em certo sentido, eu até vou adentrando um pouco ali questões da religiosidade que vão sustentando também aí esse meio que pilar superegóico, né, com relação à prostituição. E aí a gente vai vendo essa divisão, né, da Virgem Maria que dá à luz. Então, ela nem teve relação sexual para ter um filho, mas por outro lado a gente vê que tem a Maria Madalena, que ela era muitas vezes taxada como prostituta, mas se a gente for adentrar ali a história dela, na verdade ela só era uma mulher que tinha saberes, tinha conhecimento, andava com os homens, tinha uma opinião ali ativa. Então, se a mulher não é colocada no lugar, né, de esposa ou de mãe, ela acaba sendo colocada no lugar da prostituta. E aí eu tenho notado que isso tem sido um problema, na verdade, do feminino como um todo, né? Porque realmente, qual que é o destino, né, de uma mulher que fala, que pensa sobre sua sexualidade? Então são questões que o tema tem levantado assim, que tem sido bem interessante pensar. E que, inclusive, né, ainda nessa toada de retomar esses textos freudianos,
tem aquele texto lá dele de 1910, da Contribuições à Psicologia do Amor. E lá ele vai falando, inclusive, dessa divisão entre a esposa e a puta. Ele vai dizendo, né, que os homens separam é, essa mulher que é para transar dessa mulher que é para casar, inclusive para se proteger de pulsões ali mais primitivas, recalcadas, ligadas a um desejo mais relacionado à mãe. Então é como se fazer essa separação entre a esposa e a puta fosse uma defesa inconsciente com relação ao seu próprio recalque e o seu próprio desejo incestuoso com relação à mãe. Mas no fim das contas, essa divisão, essas questões aí vão afetando a sociedade como um todo, né? Porque daí a gente acaba vendo que, bom, as prostitutas são muito requisitadas, são muito desejadas sexualmente, mas pouco desejadas socialmente, por assim dizer. Então, acho que pensando por aí. Sim, é um tema atual, mas ao mesmo tempo clássico, né? Super, super. Porque você falou da prostituição, né? Embora esse nome seja também controverso, né? Digamos, teriam outras possibilidades, né? Profissionais do sexo, garotas de programa ou garotos de programa, né? Também teria a Uhum. prostituição masculina, né? Que também existe. Mas você está falando, então, sobretudo, de um lugar psicológico, desse splitting, né? Dessa divisão subjetiva entre a santa e a puta, né? Uhum. Retomando, né, os textos freudianos. Então, tem, digamos, a psicologia masculina em relação à prostituição, que tende a cindir, né, em caráter defensivo, né, edípico, a Uhum. mulher do lar, né, e aquela outra que se tem relações sexuais, né, de maneira talvez mais sofisticada, né, do que se teria em casa, né? E aí você tem também, digamos, que acho que também é o escopo do teu trabalho, entender a psicologia, se é que se pode dizer assim, né? Ou a dimensão psíquica desse ato de se prostituir, né? Ou de ser um profissional do sexo, né? Enfim, você gostaria de falar um pouco mais sobre essa faceta? Qual que é, na tua opinião, que estrutura que leva alguém a se colocar nessa situação? É só uma questão econômica ou tem alguma outra abertura para isso? Que você pensa sobre essa questão? Eu acho que assim, comentando o que você foi falando, Dan, eu acho que uma coisa bem interessante sobre esse tema da prostituição é esse segredo que ronda, né? E ao mesmo tempo a contradição que vai mantendo essa profissão, né? Porque são mulheres que trabalham com sexo, na grande maioria, né? Que nem você falou, bom, tem garotos de programa, mas eles fazem uma estimativa, não sei nem como fazem esse cálculo, porque é tudo muito pouco acessível, né? Mas tem um cálculo de que, em média, 92% a 97% são mulheres na profissão. Então, é interessante pensar, assim, essa contradição, né, de que se espera uma mulher virgem, castrada, mas, por outro lado, tem essa busca por essa acessibilidade, essa facilidade do sexo, e não só o sexo, né? Entrevistando as moças também aparece que muitos homens vão lá para conversar, porque estão carentes, porque há muito tempo não trocam afetos ou contato físico com outras mulheres, então vão tendo ali várias camadas, né? Mas quando você me pergunta o que leva essas mulheres, né? Na entrevista, eu entrevistei até agora seis, né? Tem sido uma dificuldade também encontrar moças que topem falar sobre, elas ficam muito desconfiadas do porquê que eu estou pesquisando isso, se eu vou manter o sigilo mesmo. Elas ficam com muito receio da família, principalmente, descobrir elas serem, enfim, sofrerem preconceito, serem maltratadas. Então, tem sido difícil, encontrar moças, mas até agora eu entrevistei seis. E cada uma tem uma história diferente, sabe? Mas o que a grande maioria me conta
Ah, antes disso, quando você me perguntou, eu lembrei do título de um livro que tem lá no consultório, que chama Um Talento, um Sintoma. E nesse livro ela vai contando, né, que sempre que a gente tem um talento ou uma profissão, a gente está ali tentando elaborar alguma questão nossa. Com relação a essas moças, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Eu não sei também muito se eu vou por esse caminho, mas o que elas vão comentando muito é que é como se elas já tivessem um contato com a própria sexualidade desde muito cedo. Algumas contam que já sofreram abuso sexual pela família, então, assim, é como se prostituir fosse um ato de liberdade de escolha de quem entra no corpo, o que que ela faz com aquele corpo, pelo menos ela está ganhando um dinheiro com o próprio corpo, quase como se ela vivesse uma situação ativa na prostituição para tentar elaborar um pouco uma posição passiva que foi vivenciada no passado, ligada a esses abusos na família. E outras que não necessariamente passaram por abuso, elas contam que, olha, na adolescência, por exemplo, quando tinha uma amiga querendo ficar com um cara e esse cara estava com um amigo, eu ficava com um amigo, mesmo sem estar querendo, para facilitar que minha amiga pegasse o amigo. Então, elas vão dizendo que esses eram pequenos atos de prostituição para facilitar ali uma interação social, para facilitar ali a interação com a amiga, e que, bom, por que não ganhar um dinheiro com isso? Ou então elas falam muito, né? Na balada, quando as moças estão, sei lá, no camarote e um cara vai lá e paga um uísque, pensando em transar depois. Ela está se vendendo por um uísque. Aqui, pelo menos, eu uso meu dinheiro como eu quiser. Então, assim, vai tendo muito essa veiculação, a questão econômica, mas eu acho que tem a ver também com uma busca de um valor com relação ao próprio corpo, com relação à própria sexualidade, com relação à própria liberdade. Eu acho que vão sendo estruturados caminhos, assim, nesse sentido. E já que você mencionou a questão econômica, né? Uma das moças com quem eu fui conversar, ela disse: Ah, Cris, olha. Antes eu tinha que acordar às 5 da manhã, pegar ônibus lotado, trabalhava como caixa de supermercado, ganhava um salário mínimo, chegava à noite em casa, estava exausta, não conseguia fazer mais nada, e no dia seguinte, repetidamente, a mesma coisa. E ela falou que agora na prostituição ela ganha em média 4, 5 mil por semana, já viajou vários países, está guardando dinheiro para começar a estudar, fazer faculdade. Então, assim, é um outro padrão de vida, né? Lógico que assim a gente tem vários modelos, tipos de prostituição, não dá para romantizar tudo, né? Tem várias classes sociais diferentes, vários clientes diferentes, mas mesmo as que eu entrevistei duas, né, que trabalham na rua, e essas duas assim falam muito desse ganho monetário. Então tem uma não só um ganho monetário, mas a possibilidade de fazer seu próprio horário, de poder cuidar de filho ou de neto, já que se faz o próprio horário, de ajudar a família financeiramente. Então, eu acho que tem uma coisa de uma liberdade financeira ali que vai rondando também a prostituição, sabe? Sim, e então a tua pesquisa ela é voltada para o público feminino, e ela tem um caráter aberto, né? Quer dizer, por ser uma pesquisa, você não sabe aonde você quer, onde você quer ou vai chegar exatamente. Se você está num É, período de coleta de dados, né? Mas digamos assim, eu imagino que você tenha expectativas, né? Tenha uma busca tua em relação a essa pauta. O que que você imagina ou sonha, espera encontrar ou gostaria de encontrar? Em que caminho você gostaria que a pesquisa caminhe? uhum. Assim, é engraçado você falar de sonha, porque antes o meu intuito inicial era fazer uma pesquisa através dos sonhos das prostitutas, pensando na violência social, ou nesse lugar talvez meio subjugado que a mulher é colocada por estar nessa profissão, nessa profissão, nesse, enfim, nessa vivência. Mas eu acabei deixando de lado a questão dos sonhos e
fui pensando mais na entrevista mesmo. E por ser uma entrevista semi-aberta, né? Não tem bem um roteiro, eu ainda estou vendo o que elas vão gerando. Por enquanto, eu tenho pensado muito nesse lugar do feminino na sociedade. E de acho que também desmistificar um pouco a questão da prostituição, das mulheres, porque aí, de novo, voltando ao tabu, né? Esse tabu aí que acaba sendo uma mistura entre horror e desejo, né? Entre proibido e interessante. Inclusive, eu não comentei com você, né? Mas quando eu comentei com as pessoas, né, que estava pensando em estudar prostituição, muitas vieram me perguntar se eu era prostituta, inclusive. E aí eu achei interessante, porque assim, uma pessoa que vai estudar, sei lá, depressão, psicose, eu nunca vi ninguém perguntar, mas você está pesquisando isso porque você é deprimido? Você está pesquisando isso porque você é psicótico? Então tem uma coisa, né, do tabu, que quando você, até o Freud ele escreve isso em Totem e Tabu, né, quando você se aproxima do tabu, é como se você se transformasse nesse tabu também. Então a minha ideia é poder desmistificar um pouco e, ah, quebrar um pouco esse imaginário social, né? Por exemplo, você me perguntou o que que eu almejava, o que eu buscava encontrar, né? A minha ideia era assim, a priori, tentar de certo modo pensar jeitos de ter mais garantias de direitos para essas mulheres, dar uma visibilidade talvez um pouco mais humanizada para essas mulheres, levar em conta esse lado mais subjetivo, já que elas são muito objetificadas. E eu esperava antes encontrar assim, muita violência na cena da prostituição, mas eu tenho encontrado bem o oposto disso no relato das entrevistadas, né? Acho que assim, em primeiro lugar, quebrando um pouco o tabu, acho que a grande maioria que eu entrevistei não gostam de transar. Elas falam que é cansativo, que é um saco, que a maioria dos clientes não sabem fazer. E aí elas vão encontrando estratégias para que os caras, assim, cheguem logo ao orgasmo, paguem e vão embora, que é muito cansativo, né? Elas falaram, assim, que o corpo, inclusive, não aguenta essa estrutura de trabalho pesado. Se a gente for pensar num trabalhador, sei lá, aqueles que fazem bolinha de sorvete, né? Eles acabam ficando com tendinite. E aí isso não é diferente no corpo na sexualidade. Então elas tentam encontrar estratégias para não ficar ali no batente o tempo todo. Assim, a grande maioria falou que não gosta de transar. Tem outras que gostam, né? Mas todas que eu entrevistei falaram que não gostam. Deixa eu ver aqui É mais. interessante isso que você está comentando, né? Porque justamente vai no caminho de uma outra colocação minha sobre o lugar da psicanálise. Justamente você estava comentando antes da gente começar a gravação que tem uma dificuldade de encontrar literatura psicanalítica, né, sobre esse assunto. Geralmente se encontra no campo da medicina ou da sociologia ou da história, né, mas pouco no âmbito da psicanálise, né? Então, quer dizer, você já detectou que há uma variedade subjetiva, né, entre essas pessoas que estão nessa situação, né? Ou seja, não daria para dizer que há um perfil psicológico, né? Embora você possa encontrar algumas constantes, né? Algumas declarações, como você falou, né? Do tipo, eu é melhor cobrar e eu vou fazer disso o que eu quiser com o meu dinheiro, né? Não estou me vendendo uma garrafa de uísque ou qualquer coisa assim, né? Então, quer dizer, tem algumas frases que se repetem, tem um mal-estar, né, que é recorrente aí, né, como você falou, da objetificação, do uso do corpo e tal, mas também, dependendo, é claro, do nível socioeconômico com o qual se trabalha, pode-se ter uma vida material muito boa, né? Quer dizer, a gente está falando aí de R$ 20.000 por mês ou mais, né? Uhum. Então, quer dizer, a psicanálise, pelo que você está contando, iria no sentido de se debruçar sobre essas particularidades aí, de como cada um pode se situar dentro dessa cena, né? Ou desse cenário, né? E aí você foi falando essas coisas, Dan, eu fiquei pensando também numa coisa em comum que aparece em todas elas até então,
que é a divisão do nome, né? A gente estava falando aqui nessa divisão entre a virgem e a puta, você falou do splitting, todas elas usam um nome diferente, né? Que elas chamam de nome de guerra. E esse nome de guerra aí inclui alguma coisa, mas por outro lado exclui outra coisa. Tem até um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Não. É de uma psicanalista que escreve um livro falando da questão do nome próprio na prostituição. E ela vai falando dessa cisão, né? Tem também o livro da Bruna Surfistinha, né? Porque além dessa literatura aí talvez mais, sei lá, psicológica, psicanalítica, eu tenho lido muito o que as próprias prostitutas escrevem, né? Então, tenho lido muito a Monique Prada, a Mara Moira, e elas escrevem muito bem, assim, sobre o que elas vivem. E tem a Bruna Surfistinha, ela escreve o livro também, e ela faz essa divisão, né, entre a Bruna, que seria a mulher, né, a sexualizada, de certo modo a poderosa, e a Raquel, que seria a menina, indefesa, passiva. Então, não posso dizer que todas as que eu entrevistei passam por isso, mas que é uma coisa que me chama atenção também, essa divisão, né? Quase como se para viver a própria sexualidade, ou essa, talvez, não sei se bem liberdade, né? Mas essa vivência aí mais ativa no sexual precisasse ter um outro nome, ou uma outra pessoa, uma outra faceta, ou encobrir alguma coisa que tem que ali ficar sem nome, talvez. Quer dizer, E aí eu. você tá detectando a existência de um splitting na posição daquela ou daquele que se prostitui também, e não só daquele que está, entre aspas, contratando um serviço. Uhum. Tanto que eu tava com vontade de seguir o caminho, né, da cisão da prostituta na fantasia social, mas talvez seja interessante também ver o que que é essa cisão interna aí para essa sexualidade poder existir, ou para esse trabalho poder acontecer. Ainda estou nas vias de construção, né? Mas também, por outro lado, que nem eu estava te falando, entrevistando as moças, muitas contam, né, que na verdade elas cuidam desses homens, né? Elas escutam, elas dão conselhos amorosos, elas falam que elas não querem que eles se separem no casamento, porque inclusive é pelo casamento que eles vão lá procurar elas. Então elas querem que eles se mantenham casados. Mas ela falou assim que a grande maioria é casado e tem uma história muito boa que eu tinha ficado de te contar de uma entrevista que eu fui fazer. Eu estou numa cidade do interior, né, e combinei com uma moça de fazer entrevista com ela na casa onde ela trabalha. E nessa casa onde ela trabalha tem várias outras moças. Aí a gente combinou um horário de tarde, cheguei lá na porta da casa e era uma casa numa rua com várias casinhas assim. E tinha um moço parado lá na frente. Eu cheguei, toquei a campainha e mandei uma mensagem para a moça que eu ia entrevistar, avisando que eu já estava lá fora. E aí o rapaz, ele ficou me olhando, e ele me olhava com uma cara estranha, me olhava de cima a baixo. E aí foi passando um tempo, a moça que quem eu ia entrevistar estava ocupada, estava trabalhando, atendendo um cliente. E eu fiquei ali fora acho que uns 10 minutos. E aí o moço veio puxar assunto comigo, né? Ele falou: você já mandou mensagem avisando que você chegou? Porque se você não mandar mensagem, elas não abrem a casa para você. Eu falei: já mandei, sim, obrigada. Aí ele ficou, moça, é a primeira vez que você vem aqui? Aí eu falei, é. Ele, eu também, viu? É a primeira vez que eu venho aqui. E aí meio que o diálogo ficou nisso, assim. Mas eu achei muito curioso, né? Porque ele fica nesse estranhamento. Quem que é essa menina que tá aqui, essa mulher que tá aqui? O que que ela tá querendo? Não pode saber que eu venho aqui com frequência, porque, bom, se ele já sabia o esquema para entrar, é porque, né, era um cliente assíduo. Ah, quer dizer, ele seria um cliente, não um segurança da. Não, Ah, era um tá. cliente. Entendi. Era um cliente. E ele, eu não sei exatamente, né, se estava com uma vergonha, mas assim, tinha um dos quartos, dava para a garagem da casa.
E aí fazia eco o que acontecia dentro do quarto. Então tinha os gemidos, tinha as falas, e aquilo ali estava presente na, enfim, nessa interação com esse cliente, né, com esse rapaz. E aí ele olhou para mim, né, quando os gemidos começaram, ele olhou para mim, nossa, mas esse barulho tá vindo aí de dentro, como se ele não soubesse o que acontecesse lá dentro, sabe? Então tem esse segredo, né? Tem essa coisa de que, bom, todo mundo sabe, mas ninguém fala. E isso vai, de certo modo, sustentando ali o que acontece no espaço. Tem uma outra coisa também, né, que tinha ficado de comentar com você, que acabei entrevistando uma mulher trans para pesquisa. E ela foi me contando que ela é muito procurada porque ela não fez a cirurgia, né? Então ela manteve o pênis e ela diz que principalmente no período da eleição do ano passado, não, né? 2022. Que em 2022, né, naquela disputa acirrada entre Lula, Bolsonaro, né? A gente foi vivendo essa cisão também no país, né, dos que eram defensores da pátria, né? Tinha aqueles adesivos nos carros Deus, Pátria e Família. Enfim, ela falou que nunca recebeu tantos clientes com carros adesivados desse jeito, né? Escrito Deus, Pátria e Família. E ela falou que eles iam lá justamente para viver essas fantasias, viver esses desejos daquilo que é negado socialmente, daquilo que inclusive acaba sendo alvo de preconceito, porque a gente vive no país que mais mata transexuais, mas o que mais consome pornografia trans. Então, isso também vai sendo desnudado, por assim dizer, né, através dessas entrevistas. Eu estava te falando que estava esperando encontrar situações de violência, que não encontrei no geral, mas que com ela me contou uma cena de violência, né? Ela falou que um cliente foi lá, fez o programa, teve orgasmo. Depois que ele teve orgasmo, ele começou a ter uma crise de choro, começou a entrar em pânico, e ela foi tentar acolher ele, e ele foi muito agressivo com ela, começou a enforcar ela e começou a culpar ela, e falou: ai, eu só sou assim por sua causa, eu só sou assim por sua culpa. Então, enfim, ela conseguiu se livrar lá da cena, mas ela falou, né, que ela tem juntado um dinheiro para pagar a faculdade dela, que ela quer sair da prostituição, mas que ela ainda mantém os programas para se manter financeiramente, mas que ela fica com muito medo, né, sempre que ela vai fazer um programa com um cliente novo, porque ela nunca sabe se vai ser alguém que tem preconceito, se é alguém que vai ter alguma reação violenta. E aí a gente pode pensar, né, nesses objetos da psicanálise, né, que são muito desejados e que ao mesmo tempo tem uma proibição interna muito grande, e aí quando se tem o acesso, tem o prazer, tem essa reação, né, avessa de uma, enfim, de uma violência, de uma agressividade para hostilizar aquilo que, enfim, que se é desejado, mas que não é aceito dentro de si. Então são situações assim bem delicadas. E aí acho que fica essa questão, né, de como é que a gente lida com preconceito, lida com aquilo que deseja, o que que a gente faz com aquilo que a gente talvez deseja, mas não aceita em si. Então, isso também é um prato cheio para a psicanálise, né? Muito interessante, né? Os paradoxos do prazer, né? Porque você está falando aí que são cenas em que o recalque ele é suspenso. Então, quer dizer, tem muitas fantasias e aspectos paradoxais, ambivalências que vão brotar nessas situações, né? Tanto para o ódio quanto para o amor, inclusive, né? Então, é um terreno de risco, de certa forma, né? De quem está aí se predispondo, né? Ou está sendo talvez coagida até muitas vezes, infelizmente, a estar nesse lugar, né? Então, realmente é um terreno fértil de exploração e de cuidado, né? Eu fico pensando o quanto a psicanálise, a psicologia e as práticas de saúde
podem intervir, né? Não sei como, através de campanhas, né? Claro que já existem, ou já existiram, não sei, não estou tão atualizado sobre isso, mas, pelo menos do ponto de vista psíquico, né? O quanto a psicanálise teria a contribuir, né? Acho que um dos objetivos da tua pesquisa é esse, né? Sim, sim. Acho que hum, seria um privilégio se conseguisse chegar, encaminhar, né, por aí, assim. Porque é o que você estava falando, né, dessa suspensão do recalque, e acho que não são todas as pessoas que têm um tecido psíquico para sustentar esse encontro com o desejo, né, sustentar esse prazer, e aí acabam, enfim, tendo crises, tendo reações violentas, visando destruir o objeto, né, ou no caso ali a pessoa, para se proteger daquilo que habita ela própria, né? Eu lembrei do texto Heimlich, do Freud, que ele fala desse estranho familiar que vai habitando a gente, né? Que vai gerando esse mal-estar, esse estranhamento. E a gente tem essas artimanhas do desejo aí presentes. Mas acho que também um dos objetivos da pesquisa que eu estava te falando, né? Acho que é ter talvez um olhar um pouco mais humanizado, levar em conta um pouco mais essa questão dessa subjetividade dessas mulheres. Me chamou a atenção que eu fui entrevistar essa da casa que eu estava te contando, né? Que eu fiquei ali fora esperando com o cliente. E ela é novinha, ela tem acho que 22 anos. E ela é uma fofa, assim, porque eu fui entrevistar ela e tinha as outras moças ali da casa. E algumas queriam participar para assistir. E aí ela falou assim: não, mas tem que ser só comigo, porque ela quer me entrevistar, porque ela quer saber como eu penso, porque eu penso diferente de vocês. Cada uma aqui pensa de um jeito. E ela ficou muito feliz assim desse meu interesse em querer escutar ela, em querer ouvir a história dela. Tanto que num dado momento na entrevista ela me conta, né, que quando ela tá com os clientes, ela trata todos eles muito bem e ela faz questão de se mostrar uma pessoa. Então ela faz uma espécie de psicoeducação com esses clientes, né? Ela fala para eles, olha, eu também tenho que comer, eu também tenho que descansar, eu também tenho lazer. E aí, quando eu falo para ela que ela faz essa espécie de psicoeducação, ela fica muito feliz, né? Do tipo, nossa, realmente, eu faço um trabalho com esses clientes para eles me enxergarem enquanto pessoas, não? Eles vêm, querem só, enfim, ter a relação sexual e ir embora, ou então, enfim, não tratam ela enquanto uma pessoa diferente ali, né? Acabam querendo incluir ela ali enquanto objeto da própria fantasia, descarregar ali uma atenção, viver um prazer e ir embora. E ela vai falando que não, é muito diferente essa vivência. Então, acho que isso acaba sendo uma marca muito legal, né, de escutar essas moças. E acho que uma outra coisa também que apareceu bastante, Dan, é que, além da maioria dos homens serem casados, aparecem muitos pastores. Acho que todas comentaram, assim, que já viveram alguma interação, né, já tiveram clientes pastores, e aí acho que, mais uma vez, essas contradições sociais vão aparecendo. E para além dos homens casados, tem os que pedem elas em casamento. Quase como se eles quisessem salvar elas ou retirar elas dessa vida, desse mundo. Então fica essa posição desse homem herói, desse homem que rouba o protagonismo da cena. Eu lembro de uma pessoa que falou, né, que esses homens querem tirar elas dessa vida, mas acabam roubando a vida delas, de certo modo, porque daí elas vão ficar lá, enquanto esposas, em casa, sendo sustentadas por esses caras e a vivência delas, né, e o desejo delas. Eu entrevistei uma senhora, acho que ela já devia ter uns 65 anos. Ela trabalhou muito nas ruas, assim. E ela me conta, né, que um dia um cliente de uns 70 anos, ela estava atendendo, e ele falou: ai, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de vir aqui. Você não quer casar comigo? Porque eu tô precisando de alguém na minha casa para limpar, para passar, para cuidar de mim. E aí ela falou assim: não, mas
Você não tá querendo um esposo, você tá querendo uma empregada doméstica. Me recuso. Então é isso, né? Tem alguns homens que vão tendo uma noção deturpada do que é casamento, ou que, na verdade, querem impor essa visão às mulheres, né? Querem tirar elas, talvez, dessa atividade, ou de uma, enfim, de uma, não sei se é bem uma escolha, mas enfim, né? De uma vivência para ficarem submetidas a esses caras, para, de certo modo, esses caras poderem sustentar um certo narcisismo ali, né? De serem os provedores, de serem quem está à frente da situação, quem está na dominância da situação. Aí a gente volta de novo para as questões de gênero, né? E aí se tira uma prostituta para ela ser a mulher casada, com quem que esses caras vão transar? E daí volta essa roda, né, de que, bom, tem essa, no geral, né, costuma ter essa cisão, né, esses problemas conjugais que não vão sendo resolvidos ali, e aí vão em busca, né, das garotas de programa para se satisfazer ou para aliviar alguma coisa. Enfim, é bem interessante. Esse mundo aí é bem bacana. Legal, então quer dizer, ele é de um aprendizado teórico, mas sobretudo de um aprendizado vivencial, né? De você poder escutar o sofrimento, a experiência, né? Todas essas narrativas e digamos, está atravessada pela complexidade, pelos paradoxos de toda essa situação, seja do lado do cliente, né, seja do lado do profissional, né, ou de quem, enfim, está nessa situação, né, que não sei se são de comum acordo que seja uma profissão, né, até porque no Brasil não é regulamentado, né, como uma profissão. Acho que só na Holanda, né, que tem uma regulamentação, né, sobre isso. Ai, Dan, eu escrevi isso no capítulo 1, mas agora me deu um branco. Eu acho que ela é reconhecida na categoria brasileira de profissões, foi incluída acho que em 2012, mas realmente não tem uma regulamentação. Enfim, não tem direitos que garantam a profissão, mas ela é reconhecida como profissão. Ah, Isso tá. é. É. Seria como a psicanálise, talvez, né? Não tem direito, não tem direitos garantidos, Inclusive, mas você... Inclusive, eu perguntei isso para as meninas, né? Porque elas falaram que, bom, tem muitos homens que vão lá, às vezes, querem chorar, querem desabafar, querem conversar, querem pedir um conselho. Aí eu perguntei para elas, nossa, mas por que vocês acham, né, que elas procuram vocês e não um psicólogo, um psicanalista? Porque vai tendo uma semelhança entre essas profissões. Acho que é uma coisa que até que eu pensei em talvez escrever mais para frente, né? Mas tem essa coisa de trabalhar com a sexualidade, trabalhar com a fragilidade, tem a questão do pagamento, tem a questão do deitar, tem a questão da intimidade, tem a questão de contradições sociais que aparecem ali no setting ou no quarto. Enfim, são profissões primas. Já falando, né, que tem as primas, né? São profissões primas, eu diria. A pessoa está indo pagar com uma esperança de uma vida melhor, assim, com mais prazeres, pelo menos. Eu acho que sim. Seja o psicanalista, né, o profissional do sexo, fica a sua maneira isso, né? Um Acho modo que ambos lidam com fantasias, né? Aí a gente pode fazer vários paralelos possíveis. muito bem. Então, realmente, torço para que a sua pesquisa continue aí, que você possa encontrar novos caminhos de reflexão e que a gente possa ir mais para frente pensar num campo de atuação mesmo, de ajuda, né, em vários aspectos, né, ou através de uma clínica, né, psicanalítica propriamente dita, ou de campanhas, né, enfim, seria aí um campo a se pensar, né. Eu acho que a gente, enquanto psicanalista, né, é muito importante que a gente tenha uma escuta desnudada também, né, desses preconceitos, conservadorismo, moralidades. Então, acho que parte da pesquisa também, enfim, espero que consiga desmistificar um pouco, né? E abrir campo para a gente escutar o subjetivo mesmo. Acho que é o que a psicanálise tem a contribuir, assim, né? Sendo bem otimista. Então, tomara, Dan.
E é em qual departamento que você está fazendo? Ah, é do Psicologia Escolar e do Desenvolvimento no campo da programa de psicanálise e política. Ah, de psicanálise política. Uhum, Isso. legal. Hum. Muito bem. Então, fi- Ah, e citar o meu orientador, o Paulo Endo, né, que, que trabalha com sonhos de refugiados, sonhos de sobreviventes de Auschwitz, trabalha muito com a questão trabalhou, né, na Comissão da Verdade, no Memorial da Resistência em São Paulo, enfim, ele tem uma veia política que é muito inspiradora, não posso deixar de citar ele aqui. legal, estava esperando você comentar o nome dele. Sim, sim. Muito Então bem. tá certo, né? Então, Obrigada. eu agradeço pela tua presença, valeu por ter trazido o tema aqui no canal. Ainda não tínhamos explorado, né, essa pauta, que é uma pauta tabu, acho que tem pouco conhecimento ainda sobre esse assunto, né? E eu mesmo não sabia, né, do estatuto profissional, né, e dessas características que você comentou, né, sobre a própria nomenclatura, né, do assunto. Então, de qualquer maneira, fica aí o pedido de compreensão, né, dos nossos internautas, de quem está nos assistindo, de que foi escolhido, né, um vocabulário para a gente abordar essa temática, mas que a gente igualmente respeita quem tem críticas e traga outras nomenclaturas, né, e outras palavras, né? No caso, foi adotado por um motivo que você escolheu, né, dentro da tua pesquisa, mas que também não está colocado de forma monolítica, né, É, não. esse termo, né, enfim. De Uhum. fato, é uma palavra forte, né? O termo Sim. é uma palavra forte, né, bastante carregada, né? E então ficamos aí com a possibilidade de diálogo, quem quiser aí nos contemplar com comentários, tá? Críticas, fiquem à vontade de escreverem aí no canal, que a gente vai ter um prazer em responder, né? Vão ser bem-vindos e bem-vindas. Estamos todos aprendendo aí com pesquisa ou na vida, a gente está sempre aprendendo e procurando aqui fazer o melhor por todos, né? Bom, nós tivemos uma pequena pausa técnica aqui na internet, mas é isso, né? Então, quem quiser entrar em contato também aqui no canal, para falar sobre algum tema em relação à psicologia, psicanálise, deem uma olhada aí nas nossas playlists, se vocês acharem que tem algum assunto que vocês queiram vincular aqui no canal, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com. Então, quero agradecer aí mais uma vez a presença da Cristiana e dizer que venham novos vídeos aí no futuro para você ir nos trazendo os resultados aí das tuas pesquisas, das tuas entrevistas, né? Ah, legal, né? Pode deixar. Qualquer coisa é só chamar. Legal, valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.